Obrigado por estar acompanhando o nosso canal. Não esqueça de se inscrever e deixar o joinha. Bora pro vídeo. Homem testemunha afirma ter visto uma aeronave suprativa recuperada nos anos 1980 e armazenada na Área 51, Roscoe Tartar sobre fonte anônima confiável. Um homem testemunhou ter visto uma suposta aeronave recuperada nos anos 1980 e armazenada na Área 51. Isso, de acordo com o jornalista investigativo Roscoe Tartar, que, durante uma entrevista recente, discutiu uma alegada fonte anônima que entrou em contato com o Escritório de Resolução de Anomalias de Domínio Total, um escritório que investiga objetos voadores não identificados, sobre a alegada aeronave. Segundo a fonte, seu tio-avô trabalhava na Área 51 e viu uma fotografia do objeto e, de acordo com o Tartar, disse que era uma prova absoluta de uma aeronave não humana. Saiba mais sobre esse suposto objeto que foi armazenado, ele disse. O objeto tinha formato de ovo, tamanho de um SUV, era cinza prateado, liso e sem emendas, sem superfícies de controle ou propulsão visíveis, sem escrita, sem símbolos de qualquer tipo. Alguns homens poderiam levantá-lo, mas não era possível abri-lo, e raios-x não podiam penetrá-lo. Os melhores engenheiros da EG tentaram descobrir como ativá-lo e qual era sua fonte de energia, sem sucesso. Finalmente, chegaram à conclusão de que era uma sonda enviada de outro planeta. Esse indivíduo anônimo está disposto a depor sob juramento perante o Congresso. Ele também tirou uma foto do distintivo do grupo de engenharia EG de seu tio-avô e autorizou Tartar a mostrá-lo. Esse indivíduo também foi entrevistado pela Aero e assinou e datou um memorando oficial de registro. Ele também conversou com Tim Burchett. Enquanto isso, o investigador de OVNIs e co-apresentador do podcast Weaponized, Jeremy Corbell, afirma que até 40 delatores estão prontos para se manifestar após o testemunho explosivo de David Cruz no Capitólio. Ele diz que você ouvirá diretamente de pessoas que trabalharam nessas tecnologias e que podem ter suas autorizações mantidas em um tipo de purgatório para que não possam sair. Corbell acredita que você ouvirá diretamente de pessoas que dirigiram programas e têm muito mais da história do que você ou eu ou qualquer outra pessoa. Ele acredita que isso está acontecendo sem volta, é apenas uma questão de verificar tudo conforme prossegue. Peça por peça, começamos a entender uma versão diferente do que nos foi dito que a realidade é. Quando isso vai acontecer, Jeremy, você acha que em setembro? Eu não faço previsões, não tenho controle direto sobre isso, mas vou te dizer, não apenas os planos foram feitos, eles foram postos em prática para garantir a proteção das pessoas. Como o mundo lida com David Cruz vai mudar tudo. Eu quero acreditar, Robbie, mas aqui está o meu ponto. Eu sou um cético, você acredita? Atenção pessoal! Não se esqueça de se inscrever no canal e reagir aos vídeos para ajudar nossa página. Continuando. Eu quero acreditar quando Jeremy disse que nada está impedindo isso agora. Minha pergunta é, o que estava impedindo antes e o que mudou? O que explica todas as pessoas que ainda estão anônimas? Havia 2 pessoas anônimas que deveriam testemunhar e não o fizeram, ou eram 3. Há essa pessoa que tem fotografias do distintivo de seu pai e o conhecimento que foi passado de seu pai que trabalhou na Área 51, que ainda é anônimo, mas diz que está disposta a se manifestar se houver uma audiência no Congresso. Por que eles ainda estão anônimos? O que os está segurando? Por que não estamos dizendo isso em voz alta? E o que substancialmente mudou para que o governo, que aparentemente tentou encobrir isso por 70 anos, de repente faça um grande alarde sobre ter audiências no Congresso a respeito disso? É possível que um evento de notícias abra as comportas para outros, como o movimento Me Too, por exemplo. Uma acusação proeminente de agressão sexual no ciclo de notícias e, de repente, muitas pessoas se manifestam. Não é como se as coisas estivessem acontecendo para sempre, mas não estavam sendo tratadas com seriedade ou cobertura constante. Mas um incidente de alto perfil captura o ciclo de notícias e mais pessoas estão dispostas a falar sobre isso e acreditar mais facilmente. Isso aconteceu muitas vezes com muitos ciclos de notícias diferentes. Então, se eu estivesse nessa posição, não estaria dizendo para não falar, mas acho que o que aconteceu é que o testemunho de David Cruz viralizou e agora está de volta na consciência pública, e desta vez não está desaparecendo. Acho que é isso que eles estão esperando. Meu contra-argumento seria que David Cruz disse tudo o que disse naquela entrevista para a mídia há quase uma década, mas isso não gerou novas histórias. Antes de haver atrizes acusando, insinuações sobre Harvey Weinstein, Family Guy fazendo piadas, premiações mencionando Bill Cosby,
um radialista o denunciando há anos. Não estou dizendo que é o mesmo, mas a ideia é que estava lá. Era conhecido. E com os OVNIs, há dezenas de programas de TV sobre a Área 51 e todas essas coisas, mas a pergunta é, por que, no contexto do Me Too, um número crítico de mulheres se manifestou, enquanto no contexto dos OVNIs, não temos dezenas de funcionários dos Estados Unidos com conhecimento de primeira mão dispostos a se manifestar? Isso é algo que eu tenho pensado também. Por que não temos um grande número de pessoas dispostas a falar, se essa informação é tão explosiva quanto afirmam? Silêncio. Parece performático. É como se o momento da explosão estivesse para acontecer. Você sabe, o momento realmente está prestes a acontecer? Nós realmente confiamos nisso como um fenômeno autêntico de denúncias. Se o governo parece feliz em continuar tendo essas audiências e expor tudo. Sim, a única maneira de provar o que essas pessoas estão dizendo em entrevistas, que o momento da explosão está prestes a acontecer, é para isso acontecer. Em algum ponto, a especulação sobre todas essas coisas virá à tona, todas essas pessoas virão à tona. Já passamos desse ponto. Se isso é o que vai acontecer, adoraria que acontecesse. Não consigo, mesmo o cara que acabamos de ouvir, ele prevê que isso vai acontecer e então ele diz, bem, quando? E ele diz que não tem o controle sobre isso. Ok, mas você sabe quando. Então como você sabe que as pessoas vão reagir? O que estão dizendo os outros denunciantes? O que as fontes anônimas estão dizendo sobre por que eles querem isso? Porque essa fonte não é o mesmo que o grupo menciona. Não parece que essa pessoa seja na verdade uma testemunha, certo? Então, por que ele não pode se manifestar? Acho que, talvez, se você estiver fazendo jornalismo e sabe que vai permitir que uma fonte fale anonimamente no registro, você pelo menos caracteriza isso, dizendo que é por medo de retaliação de seus empregadores. Você vê isso em histórias onde as pessoas estão falando sobre seus chefes no Congresso ou algo assim. E, eu quero dizer, muitas vezes, não concordo, mas pelo menos eles tentam dar uma explicação. Gostaria de pelo menos estar ouvindo isso, porque isso viola um acordo de sigilo de segurança que eles assinaram. Bem, a mera existência de algo assim seria interessante para mim ou porque eles foram ameaçados com retaliações dessa agência. Isso, pelo menos, identificaria quem é que está mantendo essas informações e nos daria uma ideia do que eles estão interessados. E nós queremos saber de qualquer maneira, porque queremos saber. A sugestão é que todos estão mantendo silêncio por medo de retaliações do governo ou atores semigovernamentais. Bem, vamos nomear essas pessoas e responsabilizá-las. Podemos fazer isso. Literalmente, onde o corpo está enterrado, onde estão os alienígenas? Essas pessoas ainda estão trabalhando e ainda há agências que, novamente, isso é um tema que eu falo em todos os tipos de contextos. Onde estão os burocratas exercendo pressão sobre as pessoas para que fiquem em silêncio? Vamos denunciar isso e proteger as pessoas que, se estão enfrentando retaliação por parte deles, o que quer que seja. Normalmente, essas alegações de descrição da nave, do tamanho de um SUV, impenetrável, como se não pudessem perfurar a sua casca, você acha que a especificidade dessa descrição te dá mais credibilidade ou não? Quer dizer, já ouvimos descrições semelhantes de você sabe, o brilho de outro mundo de muitas das naves. Elas costumam ter uma forma e uma cor que é, e então todo o movimento é muito diferente do ponto de vista das pessoas que pilotam aviões. Isso já foi descrito várias vezes. Mas novamente, eu acredito totalmente que essas pessoas acham que viram isso e talvez tenham realmente visto, mas o que mais você quer que eu faça? Além disso, se for verdade que a afirmação aqui é que o casco da nave não pode ser perfurado, qual é o argumento que está realmente sendo feito? Que isso é feito de um material que é de outro mundo. Foi testado? Eles já testaram. Eles atiraram com uma arma? Exatamente, eu presumo que eles tenham testado com armas de solda, cortadores. Você sabe, eles usam um cortador de metal mais forte que tínhamos. E que tal um tipo de sabre de luz? Perguntas como a razão pela qual acho que o cientista francês de Harvard que você entrevistou há um tempo, que está explorando o fundo do oceano em busca de um objeto extrasolar que atingiu a Terra, ele encontrou essas esferas feitas de ligas que parecem ter sido feitas por... Ele encontrou essas esferas feitas de ligas que parecem ter sido feitas por design, não ligas de ocorrência natural. Isso tem credibilidade porque as ideias são baseadas em princípios científicos e no que sabemos sobre elementos de como a matéria funciona no universo.
Eu acharia muito convincente se alguém dissesse que fez uma análise desse material muito rígido e a razão pela qual não conseguimos perfurá-lo é porque é uma substância mais dura do que qualquer coisa que temos na Terra. E seja qual for o insight científico sobre o que ele possa ser composto, na verdade, é o que parece sob um microscópio ou como quer que seja feita a análise do material. Mas, novamente, não estamos recebendo esse tipo de dados. Estamos recebendo o sobrinho de um cara que trabalhou em um lugar e disse que viu algo em forma de ovo que era realmente muito duro. Então, estou inclinado a acreditar, só queria um pouco mais, e espero que eles estejam certos em dizer que em breve teremos mais informações. Mais do Rising logo após isso. Obrigado por assistir esse vídeo. Confira muito mais no nosso canal. Não esqueça de se inscrever para fortalecer.